Para o passo a passo de hoje, eu vou utilizar estas 4 cores de fio, uma agulha de 2,5 milímetros, uma agulha de tapeceiro e uma tesoura para acabamentos. Vamos utilizar um pouco de cola e fibra sintética para enchimento. Vamos iniciar fazendo um cordão com 70 correntes. Inicio com nó corrediço e na sequência prossigo fazendo 70 correntes. Após finalizar todas as correntes, eu vou pular 5 correntes aqui no início. E na sexta, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Faço 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Faço uma corrente, conto 3 pontos aqui na base. No quarto, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, volto no mesmo ponto e trabalho mais um ponto alto. Faço uma corrente e pulo 3 pontos aqui na base. No quarto, eu repito um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Faço uma corrente e prossigo com este padrão por todo o cordão, por 17 vezes. Finalizei a primeira carreira, ficou dessa forma. E para a segunda volta, vamos iniciar fazendo 2 correntes, viro. Aqui neste primeiro espaço, vamos trabalhar 7 pontos altos. Após finalizar os 7 pontos altos, venho aqui neste espaço da corrente e faço um ponto baixo. No próximo espaço, vamos trabalhar 7 pontos altos. Finalizados os 7 pontos altos, nós vamos fazer um ponto baixo aqui no espaço da corrente e vamos repetir essa sequência por toda a carreira.
No final, ficará desta forma. Faço uma corrente, corto meu fio deixando uma boa sobra para acabamento. Com esta sobra de fio inicial, utilizo a agulha de tapeçaria e escondo por trás dos pontos. Com fio na cor verde, faço o anel mágico. Na sequência, trabalho 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Fecho o círculo e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente e para cada ponto da base irei fazer 2 pontos baixos. Ficaremos com um total de 12 pontos. Finalizo esta volta fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a terceira volta, vamos iniciar fazendo 7 correntes. Na sequência, pulo uma corrente e na seguinte faço um ponto baixíssimo. Introduzo a agulha na próxima corrente e faço um ponto baixo. Laço e na seguinte corrente faço um ponto médio. Busco o fio e tiro as 3 alças. Agora vamos fazer 3 pontos altos, um ponto para cada corrente da base. Pulo um ponto da base e no seguinte faço um ponto baixíssimo. Vamos repetir tudo novamente. Faço 7 correntes. Pulo a primeira, na próxima faço ponto baixíssimo. Na corrente seguinte, ponto baixo. Na próxima corrente, laço o fio e faço um ponto médio.
Agora sigo com a sequência de 3 pontos altos, sendo um ponto para cada corrente da base. Pulo um ponto, no seguinte faço ponto baixíssimo e sigo repetindo por 6 vezes no total. Ficará assim. Agora, nós podemos fazer uma corrente, cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Com a primeira peça, nós vamos enrolar dessa forma. E você pode utilizar um pouco de cola de silicone ou cola quente para colar, se você preferir. Aqui nós vamos utilizar o restante, a sobra de fio, para fazer a costura. Quando eu finalizo a costura da flor, eu costuro com a mesma sobra de fio a parte da folhagem.
Com uma nova cor de fio, vamos fazer o anel mágico. E dentro dele, 6 pontos baixos. Finalizou a primeira volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e sigo fazendo 2 pontos para cada ponto da base. Introduzo a agulha no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, um ponto baixo no primeiro ponto. No ponto seguinte, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. Vamos seguir fazendo um ponto baixo, um aumento, por toda a volta. Fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. No ponto seguinte, trabalho um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Sigo fazendo 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Fecho a quarta volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Inicio a quinta volta com uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. Sigo fazendo ponto baixo no ponto seguinte e no próximo ponto também faço um ponto baixo. Após fazer 3 pontos aqui no início, faço um aumento no quarto ponto. Sigo fazendo 3 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Sigo para a sexta carreira com uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, ponto baixo. No quarto ponto, ponto baixo. Após fazer 4 pontos aqui no início, no quinto, faço um aumento.
Sigo com esta sequência de 4 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Fecho a carreira 6 com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para seguir, faço uma corrente e introduzo a agulha apenas na alça de trás do ponto e faço um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, inserindo a agulha apenas na alça de trás do ponto. A alcinha da frente ficará em relevo. Fecho a volta com um ponto baixíssimo. E vamos dar início a 5 voltas de ponto sobre ponto. Ou seja, para cada ponto da base, vamos fazer um ponto baixo por 5 voltas. Na sequência, nós vamos seguir fazendo uma corrente. E para a volta número 13, vamos fazer 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Agora introduzo a agulha, pegando as 2 alças de fora do ponto e faço uma diminuição. Vamos continuar repetindo 4 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a 14ª volta, vamos iniciar com uma corrente e vou fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Agora faço uma diminuição igual às demais. E vamos continuar com 3 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Para a 15ª volta, vamos iniciar com uma corrente
E desde aqui do início, vamos fazer diminuição. Serão 12 diminuições no total. Colocaremos um pouco de enchimento dentro da nossa peça e vamos preenchendo conforme necessário. Faço um ponto baixíssimo e fecho essa volta. E para a 16ª volta, vamos fazer 6 diminuições. Então, inicio fazendo uma corrente e prossigo fazendo 6 diminuições desde aqui do início. Para a próxima volta, faço 2 correntes, venho no primeiro ponto e aqui vamos fazer 3 pontos altos. Vamos seguir fazendo 3 pontos para cada ponto da base. Fecho essa volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Faço uma corrente e sigo fazendo 3 voltas de ponto sobre ponto. Utilizaremos ponto baixo. Então, para cada ponto da base, vamos fazer um ponto baixo por 3 voltas.
Após finalizar as 3 voltas, corte o fio e faça um acabamento com a agulha de tapeçaria. Faça um nó corrediço, deixe na agulha e na sequência introduza em qualquer uma das alças que ficou em relevo. Faça ponto baixo, siga para a próxima alça, fazendo ponto baixo e já escondendo a sobra de fio. Vamos prosseguir fazendo um ponto baixo para cada alça da base por toda a volta. Fecho a volta com um ponto baixíssimo, faço 2 correntes para iniciar a próxima volta e 3 pontos altos, pegando apenas a alça de fora do ponto, e vamos repetir isto por toda a volta. Então, faremos 3 pontos altos para cada ponto da base, introduzindo a agulha apenas na alça de fora do ponto. Para finalizar, corte o fio e faça um acabamento com a agulha de tapeceiro. Com um pedacinho de fio branco, vamos introduzir a agulha bem aqui, nesta parte afunilada da peça. Trago a agulha para a parte superior, na primeira volta. Depois introduzo dentro do anel mágico e saio um ponto depois de onde iniciamos, bem aqui do lado. Na sequência, puxo e faço alguns nós. Depois é só colar
ou costurar a outra parte. Espero que você tenha gostado dessa ideia em crochê, que é esse lindo buquê para o Dia dos Namorados e também Dia das Mães. Você pode utilizar como uma decoração ou um chaveiro de crochê. E já deixa o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.